Uma comissão para a reforma fiscal inspirada em Mário Soares é a proposta do ex-presidente da República, Cavaco Silva, que assina esta quinta-feira um artigo no site do Observador com Carlos Tavares, ex-ministro da Economia e que liderou o Montepio Geral. Também vamos neste Tira-Teimas falar dos salários no supervisor precisamente da Banca, o Banco de Portugal, mas começamos por esta proposta de Cavaco Silva. Estão frente a frente na antena da Rádio Observador o ex-ministro das Finanças, Luís Campos e Cunha, e o ex-secretário de Estado do Tesouro, António Nogueira Leite. Muito bem-vindos. Campos e Cunha, deixe-me começar por si. Cavaco Silva considera que o governo atual não tem condições políticas para levar a cabo essa reforma fiscal, mas deve avançar pelo menos com um grupo de trabalho sobre esta matéria para ir preparando caminho. Socorro-me aqui até do título do artigo de Cavaco Silva para o colocar agora em modo pergunta. Está na hora? É urgente? Boa tarde a todos. Eu julgo que ele tem toda a razão. Eu li o artigo e pareceu um artigo muito sensato e bastante... porque faz parte de uma reforma do sistema fiscal e rearranjo de todo o sistema fiscal, que está uma manta de retalhos, é, digamos, uma reforma estrutural. A economia ajusta-se, o funcionamento das empresas e dos agentes económicos, de todos nós, ajusta-se conforme o sistema fiscal é este ou outro diferente e as regras também são diferentes. E, portanto, acho que faz todo o sentido, mesmo que a proposta não venha a ser aprovada pela Assembleia da República, dessa comissão hipotética que venha a surgir, nada impede de haver um estudo nesse sentido e depois este governo ou outro governo ou noutra altura pode pegar ali e servir de base para uma reforma do sistema fiscal. Deixe-me colocar também a questão a Nogueira Leite. Vê também como premente esse grupo de trabalho para uma reforma fiscal e o facto de Cavaco Silva e Carlos Tavares defenderem que seja um professor universitário de renome e haver conclusões desse grupo de trabalho no espaço de um ano, aparecem-lhe aqui um perfil e um prazo atendíveis? Boa tarde. Não, eu acho que há claramente necessidade e é tempo de fazer uma reforma fiscal. Esta reforma fiscal foi feita em 1989, começou a ser preparada antes disso e tem sido alvo de múltiplas alterações, múltiplas modificações, múltiplas exceções e isenções e é hoje uma verdadeira manta de retalhos. Por outro lado, as relações económicas alteraram-se, a economia mudou e faz sentido fazer uma alteração significativa do que temos hoje, que é basicamente uma manta de retalhos com base, na grande reforma de 1989. E por isso parece-me premente que se trate do assunto. Se deve ser feita dessa maneira, não sei. Não sei, porque não sei se... Quer dizer, não sei, não acho que tenha que ser um professor universitário, acho que tem que... A Comissão como um todo terá de ter, um conjunto de valências importante. Convém que sejam pessoas relativamente independentes, mas, não me parece que... sou relativamente agnóstico relativamente ao perfil, enquadra-se muito na maneira de pensar do professor Cavaco Silva, mas estamos em 2024 e 2025, não tenho a certeza que seja a melhor solução. Sobre isso não pensei, portanto não vou avançar muito mais, só dizer que não acho que seja inevitável. Agora que o país precisa de uma reforma que crie um sistema mais simples, um sistema mais transparente, e que gere menos injustiças até pela opacidade que o atual cria, não tenho dúvidas e penso que é uma proposta importante e que, hoje, se alguma coisa já é tarde. Campos e Cunha, permita-me dar uma mais chega. Olha, primeiro ponto, tenho alguma simpatia pela proposta de ser um professor universitário, embora eu perceba perfeitamente que pode haver outras soluções alternativas. Mas dentro dessa ideia eu sugeria desde já o nome do professor Nogueira Leite, meu querido amigo e colega, para essa comissão. E, portanto, estou a tentar beneficiar. O jogo devia ser uma comissão plural em termos das universidades, que lá estariam representadas, não estou lá a representar as universidades, mas pronto, de qualquer modo, tem que ter juristas, tem que ter um conjunto de pessoas que permita, por exemplo, o IRC
que tem uma manta de retalhos e uma confusão em que afastou-se o lucro tributado do lucro real das empresas. E isso é mau. Neste momento, ainda por cima, todas as diferenças entre o fisco e vão para os tribunais administrativos que demoram 5, 10, 15, 20 anos a responder. Isto não é assim que se funciona uma economia. Uma empresa não pode estar 10 anos à espera de resolver um problema. Tem que fechar contas, tem que prestar contas com os seus acionistas, tem que prestar contas aos bancos, aos investidores internacionais e, portanto, nada disto, isto honestamente, é uma coisa bastante primitiva e provavelmente temos que ir para outros continentes que não a Europa para encontrarmos isso. António Nogueira Leite, já agora deixe-me perguntar se aceitava o convite. Eu, há 40 anos, que achava que o Luís Campos e Cunha era meu amigo. Não. Estamos, enfim, obviamente que estamos a brincar um pouco, mas eu acho essencialmente, quer dizer, eu acho que tem que haver a Comissão, tem que ter valências, tem que ter experiências diversas e tem que ter representantes de alguma forma que abranjam a totalidade do país. Agora, o essencial mais é um pouco aquilo que o Luís Campos e Cunha estava a dizer e que me parece muito importante. É que nós temos que simplificar, nós temos que ter algo que faça sentido em 2025. Para fazer sentido, pelo menos até, enfim, 2040, 2045, 2050. E certamente que algo que permita que, como eu já tinha dito, e o Luís foi mais explícito, que algumas das iniquidades que resultam da manta de retalhos que existe, aliás, o artigo refere uma coisa que todos nós referimos, e a Rádio Observador tem referido todos os anos, desde que existe, ao longo de 10 anos, que é a profusão enorme de propostas que alteram os principais impostos todos os anos. E muitas vezes a incoerência não só das propostas que são aceitas num ano, como a incoerência temporal dessas propostas. Portanto, nós temos um regime que foi quase unânime, que foi uma enorme melhoria, e eu acho que em retrospectiva foi uma enorme melhoria na altura em que foi feito, mas que hoje precisa de facto de ser renovado, de ser modificado, e não é apenas mudar aquilo que temos, não, é repensar um sistema para a economia e para o mundo em 2025. Campos e Cunha, são justas as críticas que Cavaco Silva e Castro Tavares fazem à oposição, que o Orçamento do Estado para este ano de 2025 provou que é mais fácil formar maiorias para alterações populistas do que para implementar mudanças estruturais? Isto não tenho dúvidas. Neste momento, infelizmente, especialmente para mim, pelo menos, o Partido Socialista está virado uma espécie de bloco de esquerda fofinho. Ou seja, apesar de tudo, ainda é a favor da Europa e da NATO, mas tudo o resto é o Bloco de Esquerda de há 5 anos. O Bloco de Esquerda, então, também virou à esquerda e, portanto, nós temos hoje uma situação ao nível parlamentar muito, muito difícil. Vamos lá ver quanto tempo é que se aguenta, se haver eleições antecipadas, mas era importante que as pessoas percebam. Porque é que, a gente deve perguntar, porque é que Portugal não está a ser invadido de grandes projetos de investimento internacionais? Porque nós temos universidades fantásticas na área da engenharia, da gestão, da arquitetura, de medicina. Porque é que temos um país que fala generalizadamente e com bastante qualidade o inglês, portanto não é uma barreira. E se temos isso tudo, estamos longe da guerra, temos um país que é muito aberto ao exterior e muito aberto aos estrangeiros que venham para cá. Porque é que nós não temos temos estabilidade política, não temos estabilidade governamental, mas temos estabilidade política. Isso temos. Agora, porque é que tudo isso, no final do dia, nós não temos aqui uma avalanche de grandes investimentos do tipo que existe em Palmela, da Volkswagen? Nós devíamos estar, porque nós temos todas as condições apontavam para ser. Porque é que não temos? Não temos por uma razão muito simples, porque, por e simplesmente, os tribunais não funcionam, nomeadamente os tribunais administrativos, porque as leis fiscais são absolutamente absurdas e os níveis em que de tributação são elevadíssimos.
A Irlanda foi agora obrigada a subir para as empresas internacionais para 15% do IRC. Nós com as alcavalas, porque alcavalas no IRC, pode ir a 30 e tal por cento. Não é possível, está a ver? É mais do dobro. Não dá. Estou a falar com as derramas, portanto, o IRC mais as derramas, que também têm que ser pagas na mesma. E, portanto, isso é absurdo. Nós temos uma taxa marginal de imposto de IRS, e isso é importante, por exemplo, aos expatriados, quando vêm estes grandes investimentos, vem sempre um conjunto de grandes técnicos para cá. O IRC português pode ultrapassar os 50% e não é muito diferente do espanhol. Simplesmente o espanhol chega ao último escalão com 300 mil euros por ano. Nós é por, não sei, 45 ou 50 mil. Quer dizer, por amor de Deus, não pode ser. Não há hipótese de nós podermos atrair. Nós não temos um modelo de salários baixos, nós temos um modelo de impostos altos. Isto foi, aliás, um artigo que eu escrevi para o Observador aqui há uns 2 anos atrás. Nogueira Leite, a AD devia promover uma aproximação ao PS em matéria fiscal para reformas que possam, lá está, ser mais duradouras? Quer dizer, eu acho que neste momento é difícil, porque com o PS que caminhou muito para o populismo e para a extrema-esquerda, enfim, eu não sou analista político e gosto de comentar economia e finanças, não sou como esta nova categoria de agentes que comentam tudo e um par de botas. E, portanto, não sei. Sei que é importante criar um consenso na sociedade civil também, e essa comissão, que eu não sei como é que há de ser formada, mas sobre a qual trocámos algumas ideias muito, muito preliminares, é importante. É evidente que para ser aprovado tem que haver algum consenso, ou tem que, a certa altura, haver uma maioria que o suporte. Agora, eu vejo muito difícil politicamente, mas eu não sou analista político, como lhe disse, acho muito difícil politicamente ver as alternativas, que seja o Chega, seja o PS, sentarem-se à mesa e nomeadamente o PS, sentarem-se à mesa de uma forma construtiva, porque este PS de hoje é um partido populista e é um partido que propõe permanentemente coisas irrealizáveis e que não tem sequer constrangimento ao fazê-lo. E depois, enfim, tem bastante eco na comunicação, em muitos areópagos que vão amplificando essas mensagens. Se a atitude for essa, eu acho que é impossível, mas eu espero que com o tempo as coisas de alguma forma se normalizem. Porque o país precisa que, nunca ninguém me ouviu nestes anos todos propor alguma vez os pactos de regime, não gosto disso. Agora, eu acho que as pessoas de boa vontade têm que, a certa altura, chegar a acordo relativamente àquilo que é indispensável para o país. Como é que vão fazer exatamente? Neste momento eu não acho que seja possível, admito que com o tempo possa ser possível e, portanto, independentemente de quando será possível, é bom que estejamos preparados para o fazer quando houver condições políticas para que tal aconteça. A ver, vamos, quando chegam essas condições políticas, como prometido, ainda introduzimos aqui um tema que tem marcado os últimos dias, os salários no Banco de Portugal. O caso Hélder Rosalino veio mostrar como os consultores podem ganhar quase o mesmo que administradores do Banco de Portugal. Campos e Cunha, isto é normal? São uma coisa, os consultores são um grupo de... Eu não sei do Banco de Portugal há 20 e tal anos, portanto as coisas podem se ter alterado, mas admito que não se tenham alterado. O que acontece é que os consultores eram uma categoria de ex-funcionários que tinham estado na administração, ao saírem da administração, iam para consultores da administração. Com salários mais baixos, não me recordo sequer, nem penso, pelo menos no meu tempo, que fossem todos iguais. Segunda questão, muitos deles ficavam à disposição e muitas vezes o Conselho de Administração pedia aspectos muito específicos de um assunto que era necessário estudar, que não estava, digamos, na atividade corrente, consequências para os bancos da nova regulação, ou uma vez introduzida a regulação já não é preciso, mas antes disso saber, consequências do Trump virem para o governo, consequências possíveis do Brexit,
consequências possíveis de entrar a Ucrânia na União Europeia. Portanto, são aspectos muito específicos, muito datados e muito no tempo, muito circunscritos, e eles faziam esse tipo de trabalhos e coordenavam pessoas para fazer esse tipo. Portanto, não vejo nada de extraordinário. Foi assim, eu lembro-me do professor Cavaco Silva, quando eu estava lá, regressou ao banco, porque ele era funcionário do Banco de Portugal, teve 10 anos como primeiro-ministro, e esse para o professor Cavaco Silva na posição que tinha antes de ir para primeiro-ministro. A primeira posição que ele tinha estava obviamente ocupada por outra pessoa. E segundo, o estatuto que ele tinha não fazia sentido pô-lo agora como técnico cá em baixo a fazer contas. Ele tinha um outro estatuto diferente, e portanto teve, mas já não lembro, uns 6 meses ou coisa que valha, como consultor da administração, e depois, entretanto, reformou-se e acabou. Mas acho que está a fazer um grande broá de coisas que são antigas, presumo que não se tenham alterado grandemente, mas não sei sequer. E acho errado, acho que isso era uma discussão que devia ser parada. Vamos ver se Nogueira Leite também tem o mesmo entendimento. Faço-lhe esta mesma pergunta e até acrescento outra. O governo de Luís Montenegro comunicou mal a escolha inicial de Hélder Rosalino, que, tendo em conta a polémica, até acabou por desistir. Não, quer dizer, eu acho que aqui o problema político, no caso do Dr. Hélder Rosalino, é a ideia que fica, justa ou injusta, de que houve legislação à medida para que ele pudesse realizar determinado tipo de função, com uma determinada remuneração. E, portanto, aí, enfim, acho que, pelo menos para mim, essa é a questão principal. E, portanto, é mais uma questão de oportunidade, de tempo, porque nunca devemos fazer leis a pensar no particular e depois dar-lhe uma vestimenta de generalidade. Acho que o principal problema é esse. Relativamente ao Banco de Portugal, enfim, eu não conheço, nunca fui nem funcionário nem administrador do Banco de Portugal, enfim, tenho conhecimento, há imensa gente conhecida na economia portuguesa que esteve nessa situação. Os salários da administração do Banco de Portugal não são particularmente elevados, atenção, e, portanto, para uma organização com aquela complexidade e responsabilidade. Portanto, é normal que pessoas no seu vencimento de carreira não andem muito longe desses valores. Portanto, eu não sei, é uma questão que eu acho que só que respeita a administração do Banco de Portugal, pois poderá, perante terceiros, ter de responder sobre ela. A única questão aqui que me faz confusão nesta história toda é a Comissão de Remunerações do Banco de Portugal não ter reunido, a ser verdade aquilo que foi transmitido na imprensa, durante mais de 10 anos. Porque isso faz com que os órgãos, mesmo que ajustando apenas à inflação, estejam a decidir em causa própria, o que do ponto de vista da governance de uma instituição não faz sentido. E, sobretudo, numa instituição que tem uma responsabilidade alargada, porque avalia a governance das instituições financeiras, em particular dos bancos, nomeadamente dos bancos que estão sob a sua supervisão e coadjuva ao Banco Central Europeu nos maiores. Essa é a única questão que eu vejo. O resto é uma questão da gestão de recursos humanos do Banco de Portugal. E, portanto, não me deixa particularmente preocupado, nem me deixa particularmente curioso. Campos e Cunha, por acaso ia-lhe perguntar exatamente isto, não é? A Comissão de Vencimentos do Banco de Portugal não reúne há mais de uma década, o Conselho Consultivo neste mandato de Mário Centeno não foi sequer nomeado, fica uma imagem da instituição supervisora que no fundo não cumpre as próprias regras? Deixe-me só dizer uma coisa. Isso é só uma coisa, Luís, se me permites, que é para que não haja confusões. Isto é responsabilidade do Executivo, não é do Banco de Portugal. O Executivo é que tinha a obrigação de nomear as pessoas e fazer com que ela funcionasse. O Banco de Portugal, se aumentou os salários sem a Comissão funcionar, aí esteve mal, mas em primeiro lugar a responsabilidade é do Executivo, neste caso o Executivo anterior. Fica esse esclarecimento. Obrigada. Só uma nota. Antes de mais, a Comissão de Vencimentos é presidida pelo menos era presidida pelo Ministro das Finanças. Portanto, os vários Ministros das Finanças, incluindo Mário Centeno, que lá esteve, é que devia ter reunido, digamos,
reunir a comissão, porque não é o governador que vai reunir a comissão onde ele nem sequer está. Agora, e também duvido que tenham sido atualizados os ordenados que são definidos. Atenção que os ordenados da Comissão de Vencimentos não é para tudo, até ao porteiro, cá em baixo. Eu não tenho a certeza, mas deve ser o Conselho de Administração e pouco mais. Mas certamente não foi atualizar, não foi alterar, porque não pode. Por isso, simplesmente seria ilegal. Presumo que não o terá feito, não tenho nenhuma razão para pensar isso. As notícias dizem isso, mas eu presumo que não, como o Luís Cabral. Embora as notícias digam o contrário, que terá havido uma atualização em linha com a inflação, mas nós não temos essa informação, portanto não sabemos. Eu não sei, não faço ideia, acho estranho, mas mesmo que seja com a inflação, acho muito estranho. Mas de qualquer forma, quem devia é preciso saber se há quórum para o Conselho Consultivo, quem é que devia nomear as pessoas para aí, quem é que devia estar e quem é que devia chamar a Comissão de Vencimentos a reunir. Ainda há aqui algumas pontas soltas, como ficamos a perceber. Estamos mesmo no limite do nosso tempo. Agradecemos a António Nogueira Leite e também a Luís Campos e Cunha a participação neste Tira-Teimas. Muito obrigada aos dois. Muito obrigado. Boa noite e bom ano. Até à próxima. Bom ano.